Boa tarde. Quarta reunião extraordinária da Comissão de Educação, Saúde, Saneamento e Assistência Social. Terceira sessão legislativa da 19ª legislatura, 23 de agosto de 2023, 14 horas e 9 minutos. Determino que se proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereadora Dorinha Melgar. Presente. Vereador Rafael de Paulo. Vereador Rafael de Paulo. Vereador Petrônio Nego Rocha. Presente. Vereador Tião do Rodo. Vereador Valdemir Silva. Constatada a presença de quórum regimental, declaro aberta a reunião e consulto os senhores vereadores se concordam com a dispensa da leitura da ata da 13ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa, realizada em 14 de agosto de 2023. Dispensada a leitura da ata nos termos regimentais, a considero aprovada. Ordem do dia. Antes de entrar direto aí na ordem, na petição número 1, eu quero dar boas-vindas ao doutor Mário Junqueira, dizer que é um prazer recebê-lo em nome da Comissão do Poder Legislativo e dizer que o senhor foi aguardado, né? A gente não tinha o nome, mas que a gente conta, embora o senhor entendeu que o processo é bem simples, né? Diante de todos que eu imagino que o senhor tem experiência, mas como somos leigos, não temos condição de, obviamente, de apurar o que aconteceu dentro em tese da medicina, do trabalho médico e dentro do trabalho hospitalar. Então, seja bem-vindo e eu vou passar a palavra para o senhor, antes de entrar na petição, para o senhor fazer a sua apresentação e nós já vamos entrar na petição nas considerações já. Isso. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui, Vossa Excelência, à disposição de vocês para estar aqui dando encaminhamento para essa demanda. Boa tarde, senhores, Vossas Excelências, vereadores. Eu sou médico perito, né? Eu tenho mais de 10 anos de experiência com perícia médica. Tenho seguramente mais de 500 processos de erro médico que eu atuei. Hoje eu sou atual corregedor do CDF. Então, assim, para mim, o processo ele é simples, mas não quer dizer que ele não seja complexo. Ele é simples no sentido de número de páginas, para a gente estar avaliando. E muitas vezes um processo desse vem com 3, 4 meses de UTI, dá 5.000 folhas de processo. Quando é um atendimento assim, mais pontual na UTI, acaba que ele fica mais breve. Mas eu acho que é isso. Eu vou deixar os senhores entender como que eu posso ajudar vocês e aí, dependendo como for conduzindo, eu vou respondendo. Tá bom? Eu posso isso. Muito obrigado, doutor Mário. Seja bem-vindo de verdade. E só saber que o doutor Mário é casado com uma paracatuense, né, já nos torna mais próximos aí regionalmente e dizer que considere-se em casa também. Petição número 1, 2023, de autoria do senhor Antônio Lopes Trindade e outros, que denuncia mau atendimento na rede pública de saúde de Unai. Bom, primeiro eu vou abrir para que o senhor fale sobre o processo e, em seguida, nós vamos abrir para perguntas e sugestões. Então, o que ocorreu? Né? Foi um atendimento de emergência, na emergência. Está pedindo para o senhor chegar mais perto. Foi um atendimento de emergência, né? No hospital. Qual foi o hospital? Municipal? Aqui, né? Tá. E foram 3 atendimentos em que ela apresentou uma falta de ar e no terceiro atendimento ela já evoluiu logo com uma parada cardiorrespiratória e faleceu. Então esse é o caso. Só um minuto, por favor, doutor. Eu faço constar a presença do vereador Rafael de Paulo. É um prazer, doutor.
E aí, então, chega a denúncia para vocês, né, de mau atendimento da rede pública, e aí instaurado, então, o processo administrativo. Houve a manifestação que parece ser a terceirizada que presta o serviço, né? Teve a manifestação da doutora, teve a manifestação da terceirizada que presta serviço, é uma coisa da RCS. Interessante que em determinado documento aqui, eles falam assim que a doutora falou que agiu bem e é isso, então a gente não vai apurar. Como é que eles falam alguma coisa assim? E depois, só que aí depois vem a documentação do doutor explicando o que aconteceu e depois vem uma resposta mais robusta deles, né? De plano, sim, eu vejo duas frentes que a gente tem que avaliar. A primeira é a conduta propriamente dita, se aquele atendimento que o profissional escolheu, com as condições que ela tinha, eram adequados. E uma segunda frente que eu vejo é uma denúncia que ela faz, a própria médica faz, falando que ela estava com 160 atendimentos naquele dia, sendo responsável pelo pronto-socorro, pelos leitos de internação e pela ambulância, pela sala vermelha. Não a sala vermelha que a gente geralmente tem atendimento especializado, tem um atendimento separado. Os pacientes mais graves, né, geralmente, na divisão de uma emergência, fica um médico para as questões mais graves e fica um segundo que vai atendendo as outras demandas. Porque chega muita gente com tosse, com dor de cabeça, com espirro, e aí fica um outro médico atendendo, fica um médico mais experiente, geralmente, nessa sala que a gente chama de sala vermelha. Ela relata aqui que ela estava sozinha nisso. Então, eu acho que, em determinado momento aqui, também o doutor Gustavo, ele fala que não existia protocolo de atendimento para ele determinar se é o que é certo ou o que é errado com o paciente. Mas essa é uma outra coisa, é a questão do fluxo do hospital. O que está acontecendo ali no fluxo do hospital para a gente não só resolver a demanda específica dessa família, mas também para dar oportunidade da cidade dar uma prestação melhor para a sua população. Né? Porque se o fluxo não está adequado, esse não vai ser o último caso. Né? Então, se a gente conseguir achar o que está acontecendo, que essa médica está ficando sozinha com 160 atendimentos, se isso de fato está acontecendo e tudo mais, é o que eu vejo que é mais produtivo para a cidade. Bom, em linhas gerais, essa é a minha visão do processo. Bom, doutor Madi, como eu coloquei para os senhores da comissão, nós aqui vamos trabalhar aí na linha, eu anotei uma terceira, doutor, para a gente, que seria a conduta profissional, o fluxo de atendimento e se há mais documentos a solicitar, que a gente conversou antes, que seria aí 3 metodologias, 2 focos, e mais quais as documentações a gente teria que solicitar para instruir bem a sua perícia, né? E, de fato, eu já disse para o doutor Mário que a gente quer saber, viu, Tião, vereadores, de fato o que aconteceu. Quem que está errado? Nós não estamos aqui entrando com a ideia de punir, mas, de fato, descobrir, né, Rafael? De fato, aconteceu a morte, aconteceu por culpa de A, B, C, do sistema, de que forma que aconteceu. Então, eu acho que é por aí. E eu vou estar abrindo aí para pergunta e sugestão por vereador, e eu acho que tem que ser mais no bate. Eu vou tentar levar sem muita burocracia, ok? Quem quer falar primeiro? Com a palavra o vereador Tião do Rô. Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores, boa tarde, doutor, boa tarde, as pessoas aqui assistindo. Doutor, só queria saber aí, nessa petição, fala aí, o primeiro atendimento lá que fala que ela tinha uma urgência lá em ser atendida, que é uma classificação de risco, né, muito urgente.
Quem faz essa classificação? É o médico ou é as enfermeiras que estão fazendo a triagem? Quem que faz? Ou tem aí, diz aí no processo aí? Não, no processo não tem. Por isso que eu quero, por isso que uma das sugestões que eu vou sugerir é pedir o prontuário completo para o hospital. Tá? Mas o que normalmente acontece é uma enfermeira que faz a avaliação do risco, e aí essa enfermeira meio que é responsável por criar uma fila, né, daqueles pacientes que são prioridades, intermediários, os menos, com menor prioridade. Só que aí, o que aconteceu? No relato aqui, essa paciente foi classificada como muito urgente, foi avaliada pela médica, e a médica deu alta logo em seguida, né? E aí, no relato dela, ela relata um quadro que não tinha urgência nenhuma. Então, essa é uma das contradições, vamos dizer assim, dos fatos que chamam a atenção, que precisa a gente se debruçar para ver o que a gente consegue entender dessa situação. E para ver por que houve essa discrepância de entendimento. Né? Esse é um das questões que tem que ser sanado. Sim, por isso foi minha preocupação, exatamente por isso, porque alguém diz que é urgentíssimo, e aí ela entende. Por isso que eu queria saber quem é que fazia essa avaliação, porque para não ter essa discrepância realmente. Mas aí, sabendo que essa avaliação pode ser feita por enfermeiro, aí eu tenho que acreditar que a médica esteja certa quando avaliou, né? Não acredito. A gente avalia e chega a essa conclusão ou não. Né? Depende aqui do que a gente vai receber de material. Mas é uma discrepância importante. Mais algum vereador, gente? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aí, doutor. Mas ele foi, nesse caso aí, o doutor precisa de matéria para fazer um relatório ou o que já foi para ele, presidente? Não, na verdade, nós vamos trabalhar aqui, ele já colocou que ele vai analisar a conduta profissional, a questão do atendimento, que a própria médica fala que naquele momento ele já tinha feito, estava fazendo 160 atendimentos, que é o fluxo, ele já colocou 2 eixos. E nós vamos trabalhar aqui hoje na questão o que é mais necessário. Por exemplo, tem que a gente pedir o prontuário completo, que é uma coisa que ele necessita. Então, isso já está definido. Então, assim, o que mais nós devemos pedir além do prontuário? É só o prontuário? É só isso que nós vamos pedir? Mas até então, pelo que eu vi aí, mas ele tem trabalhado, então... Quem tem trabalhado? O doutor aí tem trabalhado, ele está vindo aqui agora para levantar algumas hipóteses. Foi dado processo para ele olhar. Ele está participando da primeira reunião conosco. Não fez nada nenhum. Isso, não. Agora que ele está começando o trabalho dele, patrão. Na verdade, o que demorou foi o processo de contratação, que é burocrático no poder público. Ok? Vereadores? Não, tranquilo, Tiago. Pode. O prontuário não tá anexo ao... Não, mas ele não está completo. Não está completo, Não. porque eu não trouxe, mas parece que eu tinha. Inclusive, Tião, era interessante, você como representante aí do governo, obviamente, eu não sei, mas acho que é a própria família, né, doutor, que vai ter que buscar isso. Isso. O prontuário é do paciente e o dever de guarda é da instituição que prestou atendimento. Então, na hora que o paciente falece, fica para o representante legal. O paciente é o representante legal dele. No caso, o caminho mais correto, no meu entendimento, é a gente pedir para a família, a gente perguntar para a família se ela tem interesse em anexar o processo, o prontuário na íntegra, para a instrução do processo administrativo. E é também normal pedir, por exemplo, em vias de... Aqui não é judiciário, eu já entendi que não tem uma via judicial,
Mas se a comissão pode pedir direto para o Então, hospital, poderia. tem que ver com o jurídico. Jurídico, isso. Mas geralmente não, tá? Quem tem quem é dono A das pessoa. informações, do sigilo, porque assim, tem um sigilo das informações, né? Então, quem é dono desse sigilo é a pessoa, ou o representante legal. Então, assim, eu não posso, salvo o melhor juiz, assim, eu não posso sair pedindo prontuário de uma pessoa, assim, para quebrar o sigilo médico dela. Aí é por isso assim que eu sugiro isso, até para depois para não dar nenhum questionamento contra a instrução do padre. Padre, isso aqui é processo administrativo? Não é disciplinar, é processo administrativo, não. Processo administrativo. Vereadores, é o momento. Bom, boa tarde a todos. Pedir desculpa, eu estava no PSF ali, o pessoal me segurou e acabei atrasando um pouco aí. Mas muito obrigado pela presença do senhor aqui. Eu tenho certeza que vai contribuir para a gente, de alguma forma. Nosso objetivo, o senhor descreveu bem, é melhorar o atendimento do hospital para que menos Tainá faleçam por lá, que menos erros ocorram. Aí a minha pergunta é de leigo mesmo. A gente falou sobre avaliar a conduta. Essa conduta é avaliar se o procedimento técnico adotado pelo médico foi o ideal para o caso dela. Seria isso? Isso. É a conduta médica, né? Então, como que funciona para elucidar mais essa questão? O médico tem diante dele um quadro, e com aquele quadro ele pega as informações que é possível a ele naquela época. Com essas informações que era possível ter, ele tem que ter uma conduta médica para tentar solucionar aquela demanda. Então isso é o que norteia, sabe? O que era possível ser feito. Porque o que acontece? Uma pessoa que não tem tanta vivência com o processo de erro médico, ele vê e fala assim, olha, a pessoa faleceu aqui, então teria que ter pedido 20 exames para descobrir o que era, tinha que pedir tomografia, tinha que pedir. Não é assim que funciona, sabe, o raciocínio médico correto. Se você for no Albert Einstein, você vai chegar lá, vai relatar os sintomas, ele vai te examinar, vai pegar algumas informações desse exame físico, e com esse conjunto de informações ele vai traçar um caminho. Então, se por alguma eventualidade era uma doença raríssima, que precisava de um exame específico, é muito provável que ele não vai ser detectado, porque quando a pessoa entra no hospital, a gente não pede todos os exames para todo mundo. Né? Mesmo dia não vai achar. Mas é isso. Então, assim, é isso. A gente pega o quadro que aquela pessoa chega e faz uma avaliação do que era possível ser feito com aquela informação que ela tinha naquele momento. Entendeu? E até porque, doutor Mário, aqui, seguindo o raciocínio que o senhor falou aqui, o que o Tião colocou, por exemplo, a discrepância que houve da entrada é muito urgente, e com o atendimento que não foi de muito urgente e a dispensa, quer dizer, do paciente, o que aconteceu? É isso que seria analisado, não é? Sim. Não, doutor, é só fazer uma observação, porque é o seguinte, a gente não sabe, quando a gente perde um parente, a gente fica realmente desnorteado. Não sabemos hoje, quando pedir esse prontuário, o que a família vai falar, se eles vão atrás, se não vão, e tudo é questão deles, e tudo. Agora a questão, o que acontece? Se eu vivi isso na pele, eu perdi meu filho dentro do INCOR, em Brasília, que o senhor conhece bem, no transplante cardíaco, e depois de 4 meses de UTI, chegou a operação, foi transplantado, 5h30 da tarde, o médico chegou, fez o exame, falou, pai, coração para 90 anos. Meia hora depois, meu filho teve um choque séptico, foi alto. Então, o que acontece? A gente, quando está ali, e eu sei que ele teve todo o atendimento, eu sei que teve,
Só que eu juro para o senhor que eu pensei em vingar de alguém. Não sabia de quem naquele momento. Não sabia. E hoje eu posso dizer para o senhor que, pensando com mais cautela, eu vi todo o atendimento ser prestado. Então, a gente fica preocupado com o seguinte: aparentemente, pelo que eu vi nos documentos que eu tenho, eu não trouxe, a Dorinha tem conhecimento de todos também, não sei se era o suficiente, mas nós tivemos uma grande informação aí. Então, o que acontece? A gente, pelo entendimento, isso leigo, falando como leigo, e pessoa como já viveu isso, aparentemente, até pelo tempo do atendimento, entre a classificação e o atendimento, tanto no primeiro quanto no segundo caso, parece que foi um atendimento até que recorde, né? Agora, a gente fica preocupado, o que a gente quer saber é exatamente a questão da conduta pós-atendimento. Aquilo ali deixou bem claro a forma que foi de avaliação, deixou a profissional médica com tranquilidade. O caso seria um caso que teria ela profissional, teria que ter investigado mais, ou o atendimento naquele primeiro momento, segundo a gente vendo aqui, parece que foi dado o atendimento que a pessoa precisava. Agora, a investigação é que é a preocupação. Foi investigado a partir dali, da entrada, o problema que a paciente teve, ela deixou a profissional tranquila para mandar para casa. Entendeu? Então, esse um questionamento que a gente fica fazendo observação. Aparentemente, profissionalmente, o atendimento foi dado num tempo recorde. Mas precisaria ter investigado mais. Essa é a preocupação, entendeu? Então, é só para esclarecer e tudo, porque no primeiro momento, eu falei, a gente age como parente, a gente age na emoção, a gente não sabe, a gente quer saber a explicação. Mas eu sei a dor da família, eu sei tudo isso, mas também a gente não deve julgar, sei que vai ser julgado, vai ser observado pelo senhor. É lógico, não vivendo o problema, o senhor vai estar julgando, observando essa questão. Eu falo também, a gente tem que ter observação para não prejudicar também, às vezes, a pessoa que, né, não sei, mas é só uma observação que eu fiz, eu passei isso aí, tudo, e confesso que até hoje a gente fica com aquilo, às vezes na cabeça, a forma que foi adotada, se foi a correta. Entendeu? Pode. Paulo. Paulo, Vossa Excelência. Tião, não, Tião. Não, Paulo foi assim. Tá. Primeiro, meus pesos pela sua perda do seu filho. Talvez, na verdade, eu faço perícia médica em todas as situações médicas. Né? Eu vejo mais, que causa mais sofrimento para a família, com certeza é a perda do filho disparado. Meus pesos de verdade. Mas assim, a primeira coisa para a gente analisar eu não tenho nenhum interesse pessoal na demanda. A avaliação ela vai acontecer de forma impessoal, de acordo com o que tiver de mais correto, para não causar sofrimento necessário para nenhuma das partes. Entendeu? Então, essa é uma coisa normal de uma auditoria comparar e ver o que está acontecendo. Então, tem essa questão. Para mim, é uma coisa muito tranquila, assim, muito transparente. O grande método de fazer de forma correta tudo é fazer com muita transparência, sabe? É deixar muito claro para as partes o motivo das conclusões, o motivo de você estar chegando naquele determinado entendimento. Então, isso assim, você pode ficar despreocupado em relação a isso, se porventura a gente achar alguma coisa.
Sobre a questão da- dos pais, num momento muito delicado, acabar optando por entrar com o processo, né? Eu vejo assim, que isso acontece de fato, é um momento em que ele perde o chão, sabe? E aí ele toma uma decisão, mas a gente acaba que usa desse processo que já usa dessa oportunidade para melhorar. Não só para esclarecer, para levar à justiça, mas com uma oportunidade de melhora para a sociedade. Porque o que eventualmente a gente apontar aqui, eu tenho certeza que vão se esforçar para fugir, sabe? Então, assim, por exemplo, assim, de plano, sim, é uma coisa que a gente vai investigar, é porque que ela estava responsável sozinha por 160 atendimentos. Entendeu? Então, isso assim, acaba que a gente usa essa oportunidade para estar ali trazendo uma promoção para a saúde, para a população da saúde e tudo mais. Agora, assim, se a gente pediu o prontuário para a família, a gente, olha, o caminho é esse mesmo. A gente envia para a família um pedido, se ela tem interesse em anexar no processo legislativo, o prontuário para a instrução. Se ela ficar inerte, ou ela responder que não tem interesse, a gente faz com que está aqui, entendeu? Mas se ela, porventura, tiver um interesse, isso vai ser muito benéfico para até dar transparência para todo mundo. Entendeu? Então, isso é muito comum. Eu sou corregedor lá no CRM, como eu falei. Então, é muito comum, assim, a pessoa entrar com um processo, uma denúncia de um médico, e ele desiste dessa denúncia depois de um tempo. Só que o que ele apresentou para a gente é suficiente para fazer algumas melhorias. Entendeu? Para apontar pontos que a gente vai melhorar. E é isso. Acho que assim, o nosso dever como cidadão é sempre usar das ferramentas que a gente dispõe para estar aqui tentando trazer o melhor para a gente. Tá bom? Falando da questão desse fluxo de atendimento, realmente eu fiz uma conta rápida aqui, se ela atendesse um paciente por minuto, seria 2 horas e meia ininterruptas. Então parece alguma coisa sobre-humana mesmo, o esforço para fazer todos esses atendimentos. Aí é uma pergunta, na verdade. Seria importante para a instrução da matéria o senhor conhecer em loco como é feito o atendimento lá, a nossa estrutura, uma visita em loco? O senhor consideraria isso importante ou não? Eu vou esperar chegar a documentação principalmente do prontuário, e eu penso em ainda pedir uma outra documentação. Eu penso em olhar os dados do DataSUS. No DataSUS a gente consegue pegar muita coisa sobre esse fluxo, sabe? Mas o atendimento em loco, na minha experiência, ele é muito alterado quando a gente marca, sabe? Então, assim, se ele acontecer assim, vias oficiais, geralmente ele não dá muito resultado, mas se a Vossa Excelência quiser, a gente providencia. Eu penso, o que eu estava pensando mais era em fazer o ITIBA dos pais, para entender esse fluxo, fazer talvez uma ITIBA da médica, sabe, para ver como que se deu isso. Mas eu vou esperar chegar o prontuário para a gente ter um pé mais no chão, sabe? Porque muitas vezes fala uma coisa, mas o prontuário tem outro sentido, entendeu? Mas é isso. Bom, eu iria, até mostrei para o Rafael, virei a folha, que eu acho que muito importante o que o senhor disse aí na questão do fluxo, conhecer o local, obviamente o senhor quer receber a documentação e nós já vamos trabalhar nesse sentido. Mais alguma fala? O senhor quer fazer alguma consideração, doutor? Então é isso, nós vamos estar solicitando, eu vou entrar em contato com a família, né? Oi.
Viu, Rodrigo? Consta bem claro o que o médico falou que é necessário. É. Bom, gente, então nós vamos passar aqui, nós vamos estar pedindo, requisitando aí, se a família se tem interesse de apresentar o prontuário completo, é um dos pontos. O segundo ponto é que nós vamos estar ouvindo, né, o representante da família, o que peticionou, né? E nós vamos também estar ouvindo a médica que fez o atendimento. Então, esses três procedimentos aí eu coloco em apreciação da comissão. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Querem a assessoria jurídica fazer alguma observação? Ok? Os três pontos. Então, nós vamos estar... Eu posso colocar os três juntos para apreciação? Vocês querem que coloque separado? Pode ser junto, né? Houve a concordância da comissão. Então, nós vamos estar pedindo à família. Eu acho que poderia chamar o peticionário já e trazer, já se é possível, trazer o prontuário completo, já fazer dessa forma, né, Tião? E segundo, ouvir a médica também, já marcar o dia para ouvir, e eu coloco as três providências aí em apreciação. Como voto, senhores vereadores, Dorinho Melgaço favorável, Rafael de Paulo. Encaminhado, presidente. Pois não. Eu encaminho favorável aos três requerimentos, mas faço a sugestão de que a gente ouça a médica depois da família e, naturalmente, tem que ser com a presença do doutor, porque é difícil a gente manter o diálogo de forma mais técnica com ela. Mas encaminho favorável aos três. Vereador Petrônio Nego Rocha. Favorável. Vereador Tião do Roto. Volta no microfone, por favor, vereador. Voto favorável. Vereador Valdemix. Voto favorável. Os requerimentos e procedimentos a serem estabelecidos aí pela comissão estão aprovados por 5 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção e nenhuma ausência. Tem outra petição para a gente ver também, mas é para conhecimento, né? E convocar o secretário. Dizer que nós vamos estar trabalhando junto com o senhor, doutor Mário, para todas as providências mais rápidas, de uma forma que seja o trabalho evolua junto com o senhor. Mas na questão da médica, eu acho que, mesmo que for lá de Brasília nos acompanhar, se não for possível, remoto, dá para a gente trabalhar tranquilamente, fazendo a reunião do senhor lá, porque nós temos assessoria para estar conversando o tempo inteiro, então eu acredito que já marca também, né? Hoje convoca primeiro. Vamos para quarta-feira. Quarta é bom para todo mundo, gente? Ou terça? Quarta, né? Porque quarta, né? Quarta-feira. Primeiro vamos começar com a família. Vai acompanhar remoto, auxiliando aqui o jurídico. Quarta, senhor. Mesmo que for remoto. Que é a da médica, eu acho que é mais... Mas tem as perguntas também para a família, que embora leigo, mas consegue. Ótimo. Então já fica convocada aí a comissão para a próxima quarta-feira, às 14 horas, para a gente estar ouvindo a família, ok? E o doutor Mário vai acompanhar e nos auxiliar. Ok, gente? Só para terminar a reunião, nós vamos aí para a petição número 2, que reclama sobre o fluxo de veículos pesados em frente à Escola Estadual Vigário Torre, nos horários de entrada e saída de alunos e solicita providências. Conversando aqui com a assessoria,
Nós entendemos que batemos cabeça, Tião. O caso é grave, senhores vereadores, porque o fluxo ali está grande, está complicado, e nós não vimos outro caminho a não ser convocar o secretário municipal de obras para a gente trocar as ideias e, de fato, averiguar o que está acontecendo. E aí eu submeto a convocação do secretário municipal de obras, de trânsito e serviços urbanos, Durval. Como voto, senhores vereadores? Dorinha Melgaço, favorável. Rafael de Paulo. Favorável. Petrônio Nego Rocha. Isso aí eu quase que é uma coisa que não sei se fazer milagre, porque não tem jeito de passar para outro lugar, Tião. Então. Mas tem que pelo menos sinalizar e é um caso, como se diz o ditado aí, Rodrigo, que é chover no molhado. Como teve um requerimento, uma época aí pedindo um semáforo lá embaixo. Não dá nem 200 metros no semáforo, não dá nem para colocar 5 carreiras que chegar lá. Mas acho que é válido. A solução é igual nós falamos aqui, não precisa ter nenhum técnico aqui. A única solução que existe ali é virar ali quem vem sentido lá da ponte. É virar na primeira, onde é que era a Imaté, ali à direita. Aí seria, Dorinha, aí seria um. Mas aqui, vereador, só para explicar para o senhor, nós não estamos falando o que vamos fazer. Primeiro, não somos técnicos, mas vamos ouvir o Durval numa conversa, eu acho que interessante, de diálogo do Legislativo com o Executivo, Tião, no sentido da gente achar um caminho, uma discussão que seja. A gente sabe que tem providências técnicas que não está dentro da nossa alçada, mas que a gente tem que ouvir. Vou dar um exemplo. Nós ficamos quietos aqui com a petição e a denúncia, que é da diretora da escola, Tião. Acontece um grande acidente lá. Nós temos responsabilidade. Petrônio, como o senhor vota? Sim, não, eu quero concluir, se puder. Não, claro que pode. Na fala da senhora aí sobre técnico. Eu não sou um técnico, mas não tem técnico nem quem é técnico para fazer esse milagre. A única solução ali é virar à direita na segunda rua. Não tem outra solução. Porque o município, agora, e eu concordo com a senhora, não sei se foi passado dessa casa, se foi passado, eu lembro que eu vou ter o contar a venda do terreno lá no Porto Santa Rita. Se foi passado dessa casa, eu não sei se foi, parece que desapropriou ali. Aí essa que era a solução, Rodrigo. Fazer ali um corredor até a outra ponte. Mas se tem um técnico que vai vir aqui e achar outra solução, ele vai ser não sei o que vai acontecer para passar os carros por cima das casas lá. Mas eu vou votar favorável sobre esse caso. Vereador Tião do Rolo. Não, voto favorável, haja visto que acho que a presença dele, até solução imediata eu sei que não tem. A solução é só depois de construir esse anel viário. Sabe lá quando que isso vai ser feito. Mas, pelo menos, pode achar uma outra forma de sinalizar, de alguma coisa tem que alterar realmente. Eu acho que o mais importante, eu não estou interferindo na sua fala, é no dia também a gente pedir à escola que se faça representar, né? Sim, eu acho que tem que chamar alguém, tudo, mas também eles realmente têm conhecimento, sabem da dificuldade, mas eu acho que é bom todos os vereadores ouvir o que, se às vezes eles têm alguma carta na mão. Eu vou favorável. Até porque, Tião, a vinda do Durval, eu vejo assim como um diálogo, né? A gente sentar para achar o melhor caminho e ouvir. Às vezes tem coisa que ele pode estar fazendo que a gente não está sabendo. Então, assim, na verdade, é realmente ouvir. Qual é o plano? Qual é o projeto? O que pode ser feito de imediato? Porque tem que ser feito alguma coisa, isso não resta dúvida. Exatamente. E vereador Valdemir Silva. Seus vereadores, presidente Dorinha Melgaço, boa tarde. Realmente, quando se toca nesse assunto ali, a gente fica com ponto de interrogação, assim como o vereador Petrônio manifestou. Mas eu entendo
perfeitamente que haja visto que foi uma solicitação de uma grande escola, salvo não me engano, uma das primeiras escolas aqui do município de Ivaí. E que recebe todo o fluxo que vem da zona rural. Todo o fluxo, inclusive, de todas as carretas, né? Então, assim, algo tem que ser feito. Não temos nenhum norte, nenhuma saída, mas trocando ideia com o secretário de obras, haja visto que ele que é o autor do conhecimento, do que pode ser, do que pode vir, porque nós estamos aí na eminência já, conforme já até dito pelo Poder Executivo, que lá na Viária já tinha dado-se um pequeno início, né? Então, quem sabe até isso ele pode adiantar que situação que está, né? E é importante, vereador presidente, Marinho Melgaço, como você citou aí, um convite aí para o diretor da escola. Eu acho que é isso. Na verdade, aqui a gente tem uma chuva de ideias, né? O Antônio falou ali sobre a ligação ali entrar, para quem vem de lá para cá, entrar à direita, né? Quem sabe conseguiria uma ideia nesse sentido para apenas aliviar, né? Porque o projeto, a obra que eu acho que vai realmente aliviar ali é o anel viário. Mas e o motivo da reunião é justamente nós prestar conta. Estamos atentos e atendendo aí, né, a reivindicação dos nossos munícipes, não que nós vamos conseguir realizar e nem tampouco estar lavando as mãos, jogando para cima do Poder Executivo para o secretário de Obras. Mas eu vejo que a importância dessa convocação é justamente para a gente ter uma troca de ideias aí, e até levar conhecimento da própria diretora, dos demais munícipes, que a gente não tem uma solução imediata. Eu voto favorável, sendo assim. A comissão aprovou a petição número 2 de 2023, o requerimento à petição número 2 de 2023. Foi aprovada por 5 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção e nenhuma ausência. Encerrada a ordem do dia, alguém quer fazer mais alguma colocação em relação o que foi discutido? Então, né? Encerrada a ordem do dia, nada mais havendo para tratar, declaro encerrada a reunião às 14h52. Agradeço a presença de todos, especialmente o Dr. Mário Junqueira, que está aí assessorando a comissão, né, como perito, no caso Tainá. Uma boa tarde a todos.